Tá no ar o Extra Podcast, aqui onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tonho e ao meu lado tem a Laura e o Rich, e hoje analisaremos a 12ª semana do BBB 24, que veio no modo turbo, né, e decretando o fim do quarto Gnomos, tanto literalmente quanto metaforicamente. Então hoje, como não tem muita coisa para falar do jogo em si, porque já está tudo bem encaminhado, tudo bem óbvio que vai acontecer, a gente vai falar, analisar aí a verdade sobre os quartos fada e o quarto gnomo. E vamos ver o que a gente tem de opinião sobre isso tudo. Bom, primeiro, né, comentando um pouco da semana, o que vocês acharam aí dessa última semana do Big Brother, semana 12? É uma semana que tinha resquícios de algumas coisas da semana passada, sendo que eu pensei que algumas coisas iam perdurar. Tipo, a gente ia comentar, por exemplo, que a primeira eliminação da semana foi o do Bin Laden por causa da treta com o Davi. E não é isso que tá acontecendo, né? E não foi isso que aconteceu, por exemplo. Mas eu acho que foi uma semana ok. Não tem muito mais o que acontecer no Big Brother. É aquela reta final. Por mais que a temporada tivesse extremamente maravilhosa, também não tem pra onde ir. O programa não deu meios pra última semana, penúltima semana, ser uma coisa emocionante. Então acho que está apenas cumprindo tabela, né? Não está completamente ruim, mas não está, mas está longe de ser completamente boa. Eu acho que assim, eu concordo com o que a gente falou. Essas últimas semanas geralmente é só para cumprir a agenda. E com essas dinâmicas inventadas piora, né? Porque não dá nem para dar muito uma reviravolta, né? A chance é muito pequena. A única coisa que sobrou é Davi enchendo a paciência da Isabelle. É isso. E Bia inventando cada dia coisas mais loucuras, né? Pra fazer roupa de laranja. Parece que ela queria fazer uma roupa de banana. Se perdeu na personagem, com certeza. Porque, imagina, vou pegar. E o melhor de tudo foi que eu vi uma conversa sobre isso. Eu li hoje, né? Que teve uma conversa da Alane e a Bia, né? Sobre o top de laranja. E aí, a Alane, ela falou uma coisa, a Bia estava preocupada de como as pessoas iam reagir, porque o Tadeu falou, né, na edição de terça, né, à noite, ele falou sobre coisa de dermatologista, nessas coisas. Aí, a Alane falou assim pra ela, eu vou ler porque eu achei muito emocionante. A Alane falou assim, ontem tu falou assim, será que minha mãe vai ficar triste por causa do top das laranjas? Mas amiga, ela deve ter ficado orgulhosa de tu ter feito um negócio tão legal como esse, de verdade. Foi muito legal. É uma coisa que é fashion. E alguém que não tem tanto recurso consegue fazer também. Se inspirar, reproduzir. Foi tão bonitinho o Matheus cortando o brinquinho pra ti. Realmente, né, gente? Quem não tem recurso vai fazer o quê? Top de Não, laranja. e quem não tem inimigo nem precisa, né? Porque a Alane, maravilhosa aí no sentido de Não, derrubar a Beatriz, porque cara, a vai Lani não que, né? fala, não tem como, é assim, né? Ela tem que ser uma boa atriz, que não tem como falar isso com a cara lavada, sabe? Sem querer. Porra. Não digo, se os destaques da semana da gente não tivesse acabado, eu ia trazer outro pra Alane, porque ela simplesmente é a rainha da atuação do Big Brother esse ano. Eu tô ficando com Não, pena dela já. quando eu Mentira, gente. digo Não que tô é uma mais. coisa que é Reconheço. fashion e alguém É. que não tem muito recurso pode reproduzir, sim, vamos sair pessoas por aí com o top de casca de laranja. Realmente. Grandes ideias. E é uma O coisa, conceito. sabe o que eu acho mais importante? É uma coisa assim, que para quem não tem muito recurso, uma coisa que você pode guardar e conservar, né? Guardar vai durar para sempre. Esse Vai, momento. Ah, e depois certeza. que acabar, pode jogar nas plantas porque vira adobo. Mas só que Olha que você não. sustentabilidade. Ô, Laura, você não entendeu o conceito, que ele vai mudando de cor com o tempo, entendeu? Aí vai ficando. Você pode usar aí com outros modelos, sabe? Que ele vai trocar de cor, ficar mais preto. Aí vai rolar um branco ali de um fungo. Não, foi como falaram no Twitter, falaram que aquela expressão que quer aparecer, pendura a melancia na cabeça, a Beatriz levou para outro patamar, né? Porque ela pendurou uma laranja no. Gente, eu falei que eu perdi o episódio de segunda porque eu fiquei com sono, tava muito cansado e o Big Brother não merecia. Não, mas eu tava muito cansado. Aí eu fui dormir cedo. Mas eu dei play, né?
pra assistir, porque o compromisso com esse podcast aqui tem que vir. Eu falei que não daria play, mas eu dei play. Isso aí. E assim, eu quero ser ressarcido pela Globoplay, porque eu não me acredito que eu me prestei esse papel de ver a Beatriz com esses troços pendurados e a bronca do Tadeu falando. A gente falou com o Arematório, mas se você quiser ficar, porque não tem só, eu digo, não, Tadeu, mandava ela tirar, porque a humilhação tem que ser maior. Tinha que mandar tirar, né? Porque assim, isso não vale. Eu acho que o Big Brother, a maior prova de resistência agora é nossa em ter que aturar isso. Gente, isso é uma palhaçada. Eu sei Não, que tá, assim, falta noção, passando o faltou noção. limite já. Não, a gente tá vivendo um ranço coletivo. Uhum. Porque não é possível, cara. Gente, não é uma coisa assim que você olha e você fala assim, mas por quê? Não é normal, não é. Tudo é a minha alegria incomoda. É a alegria o quê? Fazer um top de caixa de laranja. A gente. Pra homenagear os Sabe camelôs. qual foi o melhor comentário? Um dos melhores comentários, né? Porque a internet se supera. Para Beatriz que eu vi, foi falando que o personagem que a Beatriz criou não foi para conquistar o público nem nada, foi para irritar os participantes da casa, para ela poder dizer que o estilo dela incomoda, o jeito dela incomoda. E eu concordo completamente. A gente tá vendo semana após semana ela fazer coisas que uma pessoa com no mínimo de tato social, né, faria numa convivência, né, no jeito de conviver. Ela faz coisas propositais, como ela ficar batucando quando o Pitel e Buda estavam conversando, né, ela ia cantar alto. Ela faz as coisas porque ela espera qualquer pessoa se levantar e sair, ou qualquer pessoa falar, nossa, não tô aguentando, para dizer, fulano, minha alegria incomoda. Meu jeito, eu não vou mudar meu jeito pra se adequar a isso. Na primeira semana foi legal. Na primeira semana, quando ela falou isso pro Buda, foi sensacional. A gente aqui no podcast aclamou, deu destaque da semana. Mas chega uma hora que cansa, né? Porque uma coisa são os enredos do Big Brother vir de maneira orgânica e você aproveitar o que tá vindo. Outra é você forçar ao extremo uma coisa que a gente sabe que não tá aí. Eu acho que se ela não tivesse colado no Davi, ela já teria saído. Porque, assim, o primeiro que eu acho que ela teria ficado mais desesperada, né? Nessa coisa dela de chamar atenção e não tá legal aqui fora também, sabe? Eu não vi ninguém apoiando, nem a minha mãe. Que, tipo assim, minha mãe realmente não gosta, nunca foi fã da Nem Bia, a assim. minha mãe. Nem a minha mãe. Só que teve uns tempos atrás aí, ela estava a favor dos fados, né? Todos que estavam com Eu o Davi, ela lembro. estava a favor. E agora ela já tá assim, pelo amor de Deus, gente, essa menina tem problema, sabe? Tem problema. Eu acho que a É questão triste. da Beatriz também, de ter ficado muito forçada, é o que o It falou, né? As coisas que ela estava esperando não aconteceram. Mas eu quero elogiar esse elenco. Porque se fosse eu tenho certeza que eu teria falado assim, me incomoda assim, sua alegria está me incomodando. Tu é chata pra cacete. Eu acho assim, Eu acho que faltou alguém falar isso, né, na cara. muito forte. Ninguém tem falado, sua alegria incomoda. Eu sei que é fácil a gente falar aqui lá dentro, mas eu não sei como eu não conseguiria falar isso. Ó, tem uma coisa que define muito a Beatriz, eu não sei, gente, qual foi a pensadora contemporânea que falou isso, mas uma frase que define muito bem a Beatriz é porque tem um filme chamado 127 Horas, que é um cara que agarra com a mão na pedra, e se a gente tivesse com a mão agarrada com ela, não seria 127 horas, seriam 5 segundos. Aí, fecha aspas. É uma pensadora contemporânea, eu acho que vocês talvez conheçam, Fernanda Band, mas é muito bem, quando ela falou isso, não deram devido valor. Esse trecho da Fernanda tá envelhecendo já, como um bom vinho, né? Até o final do ano, nossa, o que esse vídeo vai aparecer, toda vez que aparecer uma propaganda da Beatriz falando é o Brasil do Brasil, né? Falando as coisas dela aí, quando ela aparecer com uma melancia na cabeça também, vai ser isso. E vai Então, aparecer, define né? muito. E vai aparecer, porque aparecer é o que ela quer. Ela fazendo as publis falando que a alegria incomoda. Vai ser. Tipo, se ela saísse do programa ali na entrevista eliminada, ela mudasse a personalidade, vai falar, pô, beleza. Sabe? Foi um Cara, jogo, beleza. eu devo dizer que se acontecesse isso, eu ia achar engraçado. Eu também, mas assim, continuar com essa personalidade, vamos dizer assim, aqui fora depois, e ter que invariavelmente aparecer pra gente alguma propaganda no Twitter, porque eu não sigo ninguém de coisa no Instagram, ia ser triste. Eu não ia querer ver, não. Me dá vergonha, cara, às vezes, sabe, de nem olhar, de colocar no mudo quando ela fala. Eu não aguento mais a voz dela. Bom, vamos falar então das eliminações da semana, né? Que essa semana a gente teve duas já, só que como a gente grava na quarta, amanhã vai ter um outro eliminado, na quinta-feira, onde esse episódio vai ao ar. A gente já sabe quem vai sair, a gente já fala dos três, então, que sair. Vamos começar pelo domingo. A Fernanda saiu com 57,9% dos votos.
Foi um paredão bem votado aí, 98 milhões, né, de votos. É aquela coisa, né, gente? Se a torcida da Fernanda, que era a mais engajada, não conseguiu salvar ela, tinha que fazer mais também, né? Depois dali, joga pro ar e é isso aí. Não tinha o que ser feito. Ele sabia que a Fernanda era questão de tempo. A gente até brincou, né, nos primeiros episódios do podcast, falando que Pitel e Giovanna, ó, Pitel e Fernanda iam sair na primeira semana no Paredão Turbo. Elas esperaram no último Paredão Turbo, elas esperaram, assim, 3 meses pra pegar o outro turbo e sair. Mas cada semana que Fernanda e Pitel ficavam era uma vitória pra elas e pra quem torcia por elas. Porque era óbvio, gente, que a Fernanda não sobreviveria mais a um paredão que caísse. Só quem ficava dizendo, nossa, a Fernanda virou forte, a Fernanda ficou. Gente, não estava assistindo Big Brother direito ou queria aquela falsa ilusão de que nós temos que derrotar os maiores adversários? Não tinha. Estava muito claro isso. A Fernanda fez o que pôde para ficar, mas era a eliminação previsível. Não era para ter saído? Não era para ter saído. Mas não é de surpreender a gente porque já sabia o rumo que essa temporada tomou, principalmente por agora. A única forma da Fernanda não ser eliminada era ganhando imunidades. E ela, infelizmente, não ganhou mais nenhuma, mas era a eliminação já esperada. E também temos que concordar que a Fernanda não era também nenhuma santa, né? Ela tem coisas muito duvidosas aí dela, mas ela conquistou uma parcela das pessoas. E o que eu acho interessante, eu vou fazer uma defesa aqui para Fernanda e pro fandom dela, uma certa defesa. Vou passar um paninho, porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que torcem pela Fernanda sabendo que tipo de pessoa a Fernanda é. Elas reconhecem isso. Porque tem gente que torce para outras pessoas que não reconhecem, né? Que as pessoas que ela torcem tem um desvio também de caráter aí, que tem uma coisa duvidosa acontecendo. O Né? Tem Davi, gente que eu diz. falo. Vai, Não, o do Davi, Davi, da Alane, da Beatriz. sim. Assim, o povo não diz não porque são perfeitos, porque são tudo. Ai, não, o povo tá eliminando as Giovannas, Fernando, porque não querem jogar. Sim, gente, porque a Beatriz tá jogando muito, sim, jogando fruta no corpo e Matheus, gritando, Brasil do Brasil. grande jogador. Quando o povo fala Giovanna tem que sair porque é uma planta, que gente, Isabela tá lá falando com grilo, sabe? Virou Pinóquio agora, com grilo falante no Big Brother. Tem dias falando Mas com grilo. então tá uma coisa meio assim, o Big Brother tá indo pra todas as vertentes, mas de jogo mesmo, e a gente jogando. Fernanda queria jogar, Fernanda tentou jogar o Buda para debaixo do ônibus, né, assim, falando dele no quarto fado, que rendeu até aquele momento que fizeram a edição como sitcom. Então, ela fez o que pôde, não foi o máximo para conquistar o público, porque o público tem que ser conquistado na primeira semana, ela desde a primeira semana é odiada bastante, mas tá aí, e saiu, né, e tá tendo um reconhecimento aí, tá fazendo os trabalhos dela, gente, e vocês que não gostam dela, gente, vão aceitar que ela tem que conseguir as coisas dela, se ela não mudar, que seja puxar a orelha dela aí para aprender, mas vão dar engajamento para quem vocês torcem, porque falando em engajamento, o dela tá maior do que o dos seus favoritos, então vocês estão engajando a pessoa errada, né? Então, é isso. Fernanda, obrigado, Loba, pelo que fez coisas erradas. Eu até tuitei aí isso sobre a Fernanda, né? Fernanda, você acertou, você errou, você marcou. Falei isso para ele, para Pitel. Foi isso, marcou. Certo ou errada, ela marcou. Eu acho assim, a eliminação da Fernanda, como você falou, é previsível, todo mundo sabia que era um paredão para ir, para não voltar mais, né? A torcida do Davi odiava muito a Fernanda, eu não entendo muito bem porque ameaça é essa que eles viam nela, né? Né? Era uma loucura, parecia assim, uma loucura muito grande para quem tava assim, olhando de fora. Só porque eles falam assim, do Twitter. Gente, o Twitter é um espaço pequeno. E mesmo no Twitter o Davi tinha mais seguidor. Assim, você fala do Davi, vem uma galera te perturbar. Eu acho que é porque tem uns perfis específicos, assim, da mística do Twitter BBB que gostavam da Fernanda e eles sentiam nisso, sei lá, uma ameaça. É meio estranho, assim. Eu não conheço ninguém da torcida, pelo menos não vi. Ninguém que torcia para Fernanda que achava que ela ia ganhar. Mas. Eu acho assim, a Fernanda, como o Luiz falou, entre os direitos humanos, como é que fala? Aniquilados e tudo, a Fernanda foi um dos grandes personagens da edição. Ela foi uma das protagonistas, vai dizer que não. Ela criou vários momentos, ela criou histórias, ela teve a jogada de trazer o puxadinho pro lado dela, por exemplo. Ela teve vários momentos, quando você falar da edição desse ano, você vai lembrar do nome dela também. Eu acho assim, a única coisa que faltou para ela foi ter um real antagonismo com o Davi. Tentou ali no segundo tempo, com a história lá, mas ainda assim não foi um antagonismo forte, assim, com ele para o programa, né? Até porque ele, sei lá, ele parecia que tinha meio medo dela, meio bizarro. Eu também assim. acho. Não sei porquê. Medo de levar um apavoro lá, igual o discurso de 127 horas.
Mas assim, É o porque Fernando foi um personagem essencial pro programa, e eu acho mais que isso, uma personagem como a gente não vê há um tempo. Ela é muito 2010, assim. é, eu acho que o Davi tinha um certo medo dela, porque ela não era uma pessoa que ia deixar ele tomar conta da conversa, né? Como ela não deixou ali naquela última conversa que eles tiveram. Uhum. Ele sempre, quando ele tá falando com alguém, ele fica pedindo pra pessoa parar de falar para ele falar. Ela não deixa, né? Ela vai e fala. Ela não é controlável ali por ele nesse ponto. Então, eu acho que isso também foi algo que ele viu que tinha que votar nela naquele momento. Porque ela não deixou ele fazer a mágica dele ali com ela. E falou que ela tinha que falar para ele. Mas eu gostei da participação da Fernanda. Eu acho que a gente previu lá no início que ela ia ser a vilã, a gente acertou, e eu acho que ela marcou muito o É programa. Foi a verdade, a vilã que gente a fez essa edição deu, previsão, né? né? Foi a edição que o programa deu. Obviamente que na história dela, ela não é a vilã, né? Porque a gente sabe também da luta dela, né? Com filhos e tal, da história dela. Todo mundo tem uma história triste, ela também. Só que a edição pintou ela como a vilã dos fadas. Mas ainda assim, não o suficiente, porque os fatos ainda sobressaíram, né? E naquele disco chato de Deus está com a gente, não está com ela, que ela é malvada, ela é do mal. Enfim, eu lembro sempre da Denisiane falando que nenhuma marca ia querer a Fernanda porque ela é do mal, né? Ela não é uma pessoa boa como a Denisiane, e tá aí a Fernanda fazendo as marcas fazendo público com a cara dela, né? Outra É, coisa, nesse sentido, além de ser muito feio falar isso, eu acho que assim, o Witch falou e eu concordo. É, existem vilões carismáticos que as pessoas gostam e que as pessoas uhum, simpatizam. E eu acho que a Fernanda tem várias coisas que criam simpatia no outro, principalmente a questão do lado da maternidade. é. Mas tenham começado a inventar aquele negócio de ela quer jogar os filhos fora. Não, pouco Eu acho, exagero no hate, né, também. Não, não e é? isso de carismático, ela trouxe porque rendeu um comentário maravilhoso, né? Que tava para comentário com bolsominion, gente. Aí eu me senti muito Eu vi. atingido, porque eu falei assim, gente, o povo acha que carisma é um elogio no sentido de si só para pessoas boas, né? Assim, tipo, eu não tô dizendo que a É, Fernanda é uma pessoa má, mas eu tô dizendo que carisma é uma arma. Eu sempre falo, gente, eu sempre falo isso em todo episódio de podcast. Todo ano tem alguma semana que eu falo que uma das armas mais perigosas do ser humano é o carisma, porque você pode usar para o bem e para o mal, porque uma pessoa carismática, ela pode fazer de quase tudo, porque com o carisma dela vai ser tudo válido, né? Então, assim, a Fernanda é extremamente carismática, ela só deu errado de estar contra as pessoas erradas. Então, isso não faz ela ser uma pessoa extremamente boa. Isso só faz dizer que ela, por algumas coisas que fala, que tem que ser questionada mesmo, mas ela tem carisma, que ela conseguiu, na mesma proporção, atrair pessoas pro lado dela, né? Então, assim, e não vamos negar, gente, a gente tem que reconhecer que, por mais que a gente reconheça que uma pessoa não é tão boa, assim, aí não torço pra ela, mas tem que reconhecer que a pessoa tem carisma. Vai fazer o quê? Negar o carisma dela? não existe, como você falou, não tem juízo de valor no carisma. É só uma característica. Cara, é muito. Você vê, assim, a forma que ela fala, mesmo no bate-papo, aqueles discursos, aqueles momentos que ela discutiu com a pessoa que mandou mensagem, tudo ali. É um personagem. Eu falei isso, acho que na edição passada. Coisas boas e ruins. É um personagem interessante pra gente ver num reality show. E, cara, carisma eu acho uma bobagem. Grandes líderes mundiais ruins são extremamente carismáticos. O Donald Trump não foi pra TV virar um apresentador de TV do Aprendiz lá, do The Apprentice. Quem assistiu sabe. Porque ele não tem carisma, entendeu? As pessoas gostavam dele antes dele ser presidente porque ele tinha um carisma na tela. Então, assim, não existe juízo de valor em falar que uma pessoa é carismática. É só uma constatação. E isso facilitou as pessoas a gostarem ou não dela. E eu acho que pode ver que, por mais que tenha essa parte negativa, tudo ela conquistou um grupo que gosta muito dela, né? Isso ajuda. E esses Sim, costumes com que certeza. ela não ia fazer porque ela é maldosa. Cara, isso É, pra mim é uma bobagem tão grande. Qualquer um consegue fazer público, nem que ela que fosse ser do jogo do Tigrinho. né? Exato. Alguma ela teria, né? Nem que fosse o jogo do É. Tigre.
Não, se você tá no Brasil e não conseguir um fã, você fracassou como ser humano, porque no Brasil todo mundo tem É, fã, todo mundo tem um fã-clube, todo mundo tem, né? Então você, assim, ela conseguiu e sorte dela, né? Porque ela conseguiu uma bagatela de fãs que são engajados, mas também não são fora da caixinha, né? Aí é até bom pra ela, que não vai aperrear a vida dela. É, a coisa dela, assim, eu acho que eu no final já tava torcendo bem pra ela ali, que eu gostava dela, eu achava ela uma pessoa bem real ali dentro. E assim, né, todo mundo sabe que ela tinha falas muito problemáticas, só que ela também não era a única nesse programa que tinha falas problemáticas, assim, muita gente tinha. Eu acho que ninguém chegou no nível do Big Brother ano passado, assim, do 21, sabe, com atos mais duros sobre essas falas do 19, assim, enfim, mas deu para ver, sabe, que nem todo mundo mas, vai Tonho, cadê ser. você falando? Ela vai aprender. Não. Não, a coisa é que assim, nem todo mundo entra brifado igual a Lani, né? Sabe exatamente o que falar no momento em que falar, olhando para a câmera e chorando olhando para a câmera. Tem gente que só tá ali por sendo ali o que a pessoa é. E todo mundo fala alguma merda algum tempo ou outro. Então, assim, falou, falou. Aí o que ela vai fazer? Que fora igual a Pitel falou no bate-papo ontem, né? Eu vi o videozinho ela falando. Eu não estava ali para ensinar ninguém. Se a Tá pessoa está certo. errada, já é 2024, ela que aprenda sozinha. Né? E é bem isso mesmo, sabe? E o que eu acho errado mais é muita gente que apontava o dedo para as coisas que a Fernanda falava, passava a mão na cabeça do que o favorito fala também. Sabe? Eu acho certo apontar o que ela fala, mas acho certo apontar também que todo mundo fala. Porque senão você está fazendo um desserviço, né? Então, só um pode falar merda. Não. Da Pitel que você falou, é muito real isso. Fica sendo um ônus pra ela por ela ser amiga. A Pitel não tem Uhum. obrigação sobre o que outras pessoas falam, né? É Pois é, ridículo exatamente. exigir isso de qualquer um. Exatamente. Falando na Pitel, já vamos emendar com ela. Ela saiu na terça-feira com 82%, paredão com 32 milhões de votos. Aqui o povo já tinha desistido mesmo, já não tinha mais o que fazer, foi só abaixar a Eu só dei meu rejeição, CPF. né? Eu dei meu CPF e eu dei 10 votos para ajudar a Pitel. Foi Ah a única lá. pessoa que eu dei voto de torcida para baixar a rejeição. Aí eu Dei voto também. na Lani. Eu dei voto na. Eu acho que eu votei na Lani. Eu tô votando. Eu não sei, meus votos, às vezes não lembro, mas tá sempre um. Gente, pode botar a minha arroba e botar o nome envelhecendo como vinho, que meus votos estão assim agora com essa frase, né? Porque a gente gosta de jogar na cara, eu vou jogar na cara, mas 82% tá dentro da Pitel, né, gente? Não Não merecia, merecia. né? Não merecia, mas eu vou falar quase a mesma coisa que eu falei pra Fernanda. Não merecia, mas a gente sabia que Pitel também era bater no paredão, tchau. Então não É, tinha o que ser feito, não tinha o que ser... Pitel ainda foi muito, que ainda ganhou um líder, né? Ainda ganhou uma liderança, saiu com um carro bom, ganhou um dinheirinho, mas a Pitel merecia menos porcentagem que a Fernanda, por sinal. A Pitel merecia ser com 56%, por exemplo. Devia ter quase nenhuma rejeição, porque a Pitel fala, ai, como é que a Pitel escuta essas coisas que o povo fala e não fala nada? As pessoas que falam isso na roda de amigos devem soltar barbaridades, tenho certeza. E ainda por cima, não vem que os favoritos falam coisas assim também é. e deixam e fazem de conta que nada aconteceu, né? E dá um perdido. Mas Pitel foi para mim, Pitel foi uma das pessoas mais inteligentes de jogo que já passou pelo Big Brother, e isso foi o principal ponto negativo dela também. Por ela saber tão bem como o Big Brother funciona, ela pecou um pouco no começo, né, no programa, por se dar um pouco por vencida já de cara. Depois a gente começou a entender que era pra se dar por vencida mesmo, né, porque já tava tudo determinado, mas eu acho que de cara ela se tocou tanto das coisas que acabou sendo que nem a gente fala do público, né? Que define quem é quem na primeira semana. Ela poderia ter feito só uma coisa diferente, não mudaria o resultado, não mudaria nada, mas eu acho que teria dado uma positividade um pouco mais para ela no sentido de torcida. Teria uma torcidinha um pouquinho maior para ajudar mais ela. Mas Pitel é, como falei, inteligentíssima. Vão ver os vídeos dela reagindo às notícias de 3 meses de programa, tá maravilhoso. Eu e a Laura tava falando aqui em off dela, Eu não vi quando esse que a gente vídeo, viu. não. Tá muito bom, Tonho. Vá assistir ela vendo Pelo que nosso Madonna vai estar aqui no RT, tá muito Brasil, que a engraçado. Beyoncé lançou direito com a Miley Cruz, né? Porque ela falou Miley Cruz, né? Eu vou A procurar. cantora. Então é muito bom. É um carisma também, gente. Tá vendo? É um carisma enorme. E sabe o que eu acho mais maravilhoso ainda da Pitel? É que o carisma dela, ela não precisou pendurar uma fruta nem ficar gritando, é o Pernambuco de Pernambuco, sabe? Assim, coisas dela, da Lagoas de Alagoas, o Brasil do Brasil, a cidade dela da cidade dela, sabe? Maceió de Maceió. Ela não precisou ficar falando essas coisas, né? Imagina a Juliette falando, é o cuscuz do cuscuz, durante 3 meses em 2021. Não ia dar certo, né? Mas ela não precisou ficar falando essas coisas porque isso é o natural.
E sem falar que ela também não precisa ficar se maquiando como se estivesse com a vista tampada, porque vocês viram que os looks dela e da Raquel, pra mim, o pós-BBB delas, com aquele visual, estão simplesmente perfeitas, as duas. Vocês viram a Belíssimo. capa da Lady Ellen, aquela capa que ela fez de revista? Eu Tá vi. incrível também. Tá, falaram até que ela tava lembrando um pouco a Viola, tá mesmo, a Viola um pouco mais nova, porque tá maravilhoso lá na capa. Então, assim, a Pitel é uma coisa natural. Os erros e os acertos, e tudo bem, e ela aceitou isso, né? Ela foi muito lúcida na rede BBB. Eu fiz um esforcinho pra ver um pouco, né? A Thaís Feitosa levou uma bronca depois da Fernanda, que tava com cara de gíria regional, mas na da Pitel tava mais acessível um pouco. Mas eu acho que Pitel foi isso, como eu falei. O maior erro dela foi saber demais sobre o BBB. Mas ela Ó, foi maravilhosa. Ela foi maravilhosa do começo ao fim assim dela. Teve erros, teve acertos. Foi uma pessoa real. O povo quer tanto pessoa real. Aí, tinha pessoas reais ali e vocês eliminaram com 82%. Mas esse sucesso pra ela. E fica a dica: Pitel, grave um podcast. Já que você não quer fazer vídeos e outras coisas, vá pra um podcast, porque eu daria stream no podcast seu. Aqueles, né? Vai ter o meu stream. eu concordo com o Rich, eu gostava muito da Pitel. Ela é muito divertida, assim, também. Mas eu acho mais que. Eu concordo que eu acho que o programa dela foi saber demais sobre o programa. E eu acho que isso deixou ela um pouco bitolada na cabeça, muito presa na cabeça dela, sabe? Em vez de se jogar em certos momentos em momentos assim. Tá certo que principalmente depois que você descobre, tipo, o favorito, tá muito difícil, deve ser muito difícil você criar isso. Eu sempre falei isso. Vai fazer o quê, né? Mas eu concordo que ela sabe muito, e ela sabe muito, tanto que quando ela, como você falou, se você vê o bate-papo, eles nem precisavam falar as coisas, nada surpreendeu ela nesse sentido, assim, de jogo, né? O que surpreendeu ela mais foi as fofocas. Ela sabia tudo que aconteceu no jogo, né? Isso, ela Tem explicou de umas noção. formas muito interessantes, assim. Quem tiver a oportunidade de ver o bate-papo, eu achei bem legal. Como o Luiz falou, uma das mais lúcidas, assim, do papel de cada um ali dentro, né? Parecia que ela estava aqui fora. Outra coisa que eu ri foi ela falando que ela leu um tweet do Chico Barney, ela falou assim, ela querendo saber pra quem que ele tava torcendo, que muito twitteira, Pitel. Então eu acho que isso acabou prejudicando ela. Eu nem tinha pensado muito nisso, mas eu acho que agora que você falou, eu acho que isso é uma grande questão. Que a pessoa, ela tá tão... Ela fica... Eu acho que talvez nem ela esperava que ela fosse ficar tão bitolada nisso. Mas é que eu acho que as pessoas não entendem que eu já falei isso algumas vezes, o Big Brother é muito isolado para eles, assim. Eles não têm, tipo, uma TV para assistir, não tem nada, é só aquilo ali, contido naquilo ali, né? Então, você não pode evitar de falar das coisas. Eu acho que para ela foi difícil não evitar de ficar pensando como as pessoas estão reagindo ao jogo, às coisas ali dentro, sabe? Não sei, talvez se eu fosse ser igual, né? Eu acho que foi legal que a Fernanda e a Pitel saíram basicamente juntas, porque foi bom, acho que até para elas, como personalidades da mídia agora, né? De influência, já estão fazendo coisas juntas e tal, e elas viraram a amizade da edição, né? Felizmente para a Bia, essa não acho que não tem como, assim, todo mundo fala muito, mesmo quem não gosta da relação delas. Então, vai ter a publi da Pantene, né? Eu acho. E outra coisa que eu acho que é complicado, por exemplo, é que todo mundo quer que ela fale da situação do Buda, né? Que eu acho ridículo, assim. Ela não sabe nada da situação deles, ela não conhece, tipo, a outra mulher lá, a ex, né? A Camila. Eu acho muito injusto as pessoas ficarem imputando nela essa situação, entendeu? Ainda mais porque não aconteceu nada no fim das contas, né? Não, e dessa situação do Buda com a Camila, só quem pode falar é o Buda e a Camila, né? Porque Exato. A Pitel tava lá, tendo a vida dela no Big Brother e o relacionamento dela aqui fora é Eles querem aberto uma e tal, resposta que mas eu não sei o que eles querem. o povo quer uma Querem que ela humilhação. fale o quê, né? Não, o povo quer, como que a Laura sempre fala, não querem o prazer só de eliminar, querem o prazer de humilhar, né? Então, assim, Isso. eles querem fazer isso, mas tá aí, maravilhosa, vencendo, Pantene, tem que ser, gente. Vou dar RT nas publis da Pitel, porque a Pitel torcia de graça dela, sabia? A gente defende, criticava, mas a Pitel é uma pessoa que merecia um pouco mais de reconhecimento no Big Brother, porque a gente sempre fala
fala, né? Tem que entrar tuiteiro, tem que entrar quem entende o programa. Entrou. Uma tuiteira entrou, alguém que entende o programa, né? Como falou, entendeu até demais, mas tá aí. Quando ela falou, ela teve a resposta mais rápida da história do Big Brother, né? Beatriz, brifada. E foi perfeita, né? Então, Uhum. ela entregou tudo para a Pitel e a identidade visual de Pitanda vai seguir sempre viva, né? Quando a Alane sair, vê que os brincos não rolaram, mas a touquinha e o chapéuzinho virou até fantasia de carnaval, vai ter gente chorando. Eu gostava muito da Pitel. Para mim, a Pitel é a pessoa que mais merecia ganhar ali em questão de saber como o jogo funciona e tinha um carisma, né? Ela sabia falar bem. Ah, acho que o grande problema da Pitel, até tuitei isso esses dias, ela, por mais que ela soubesse como funcionava o programa, ela não tinha energia suficiente para combater o próprio programa. Para ela já estava perdido. Porque, igual ela falando no Sincerão, que ela queria falar sobre o Davi, que sobre o Davi ela não tinha se posicionado ainda, mas já tinha falado sobre a Lani, sobre a Bi e tal. Só que no Big Brother é um jogo que você tem que ficar repetindo a mesma coisa 10 mil vezes. Em todas as oportunidades que você tiver, você tem que repetir a sua opinião de que a Bia é chata, de que a Lani é cenosa, né? Que ela chama, e, enfim, falando aquilo, porque sabe, você deixar passar essas oportunidades ali você tira a chance do público se identificar mais com você, né? Uhum. Então, eu acho que isso foi um erro dela, principalmente ali na reta final. Ela podia ter, aquela briga que a Bia teve com ela, assim, ela podia ter feito um embate maior, tanto que ela saiu e a Lani e a Bia estavam falando que a Pitel estava arrependida de ter falado o que falou das duas, porque realmente era sem argumento. Sendo que nada a ver, né? Tanto que ela viu essa cena ali no bate-papo e falou que nada a ver, ela continua achando as duas ridículas e segue o jogo, né? Só que ela quis se posicionar sobre outra coisa. Tá aí, né? A minha crítica, eu acho que foi isso. Fora essa situação, eu acho a Pitel incrível. O início, ela como quase uma vilã, né? Ela gritando ali de ter sido poupada do paredão, mas depois se redimindo a carreira do Rodriguinho, né? Ela fez muita coisa nesse Big Brother e eu acredito ela vai ser a pessoa que mais vai ter sucesso aqui do Gnomes, aqui fora. Porque ela é a cara de quem a Globo quer, sabe? Que ela imprime ali diversidade, ela tem um sotaque muito característico dela, sabe? Eu acho que a Globo está nesse movimento ali de pluralizar, né, os sotaques deles, assim. Uhum. Então, para ela pegar ali uma pontinha no encontro, sabe? Aquele é de casa, 2 segundos, sabe? Eu imagino eu. Então, eu acredito que ela vai ter bastante sucesso, vai seguir os passos de Gil do Vigor, sabe? Por mais que ela não tenha tantos seguidores, ela vai ter uma carreira estabilizada, porque quem gosta dela do que ela é, né? E não daquela montagem que ela fez ali no programa. Vocês presenciaram um momento raro no podcast, que é o Tonho, muito fã de um participante do Big Brother, né? Verdade. Né? É um momento raro aqui, que Verdade. geralmente sou eu que fico mais emocionado com os participantes do Big Brother. Mas Tonho tá aí, E muito fã. outra coisa, né, que eu tenho que falar sobre isso, sobre ser muito fã, é que ela claramente era a favorita do Tadeu, né? Não sei se vocês perceberam isso, mas o discurso inteiro jogado para ela, e ele saiu, ó, ficando abraçando ela e tal, eu achei ela Uhum. a favorita dele. Sim, de longe. A gente ainda não teve a eliminação do Bin Laden, mas com certeza ele vai ser eliminado, né? Ele tá no paredão contra o Davi, o paredão duplo. O que vocês acharam aí da eliminação do Bin Laden? Eu acho que o Bin Laden foi o grande um grande isqueirinho da temporada. Ele foi muito importante para vários plots, vários momentos assim do programa, né? A coisa do camarote, ele criou várias situações com as inseguranças dele, o que eu acho interessante, assim, né? Um personagem assim pro programa. Eu acho que eu gostava dele, assim. A briga dele eu achei muito engraçada, a briga dele com o Gavi essa semana, quando ele fala, não fala da Fernando, foi muito engraçado. Eu acho que o Bin Laden é uma pessoa querida, assim, no fim das contas. A relação dele com a Giovanna é engraçada, eu acho que ele gosta dela, mas tem uma insegurança, eu acho que ela gosta dele, eu achava que ela não gostava, mas eu acho que ela tava só sendo blasé. Eu acho que ela gosta. Mas eu acho que vai dar em nada, mas eu acho assim, ele teve bons momentos no programa.
Não, e eu ia dizer isso, que primeiro quando eu falei no roteiro, eu falei assim, né, vamos botar a eliminação do Bin Laden, porque, né, gente, até quinta-feira que vem já tem envelhecido essa eliminação dele, tá óbvio que ele vai sair, porque o Boninho inventou de botar um paredão duplo só quando as fadas viraram a maioria, né? Temos sim essa teoria da conspiração, que não é conspiração porque ficou óbvio que aconteceu isso, que não tinha como o paredão ser duas fadas, então o Boninho botou o paredão Hum. duplo. O Bin Laden tem o favorito, eu acho que o Bin Laden merecia ter a porcentagem maior que era a Pitel, eu acho que poderia ser a maior a porcentagem da temporada, mas eu vou dizer assim, por motivos de que ele tá enfrentando uma pessoa que ele bateu boca e quase agrediu, né? Os dois quase se agrediram. Então, assim, era pra esse paredão ter acontecido antes. O Bin Laden ter saído antes de Pitanda. Mas também temos que dar os créditos que eu acho que o Bin Laden é uma das pessoas mais importantes dessa temporada ser o que é, né? Porque essa temporada, o povo diz, essa temporada tá sem audiência. Não, gente, essa temporada tá com audiência, tá com sucesso, tá com plots. Tá cansativo e a produção tá errando? Tá, mas foi um cast que fez acontecer, né? Algumas coisas aí no programa. Então o Bin Laden foi responsável por isso. Ele foi fofoqueiro, ele, né, teve o plot do Calabreso, ele omitia informação, ele era fofoqueiro de uma coisa ou outra. E ao mesmo tempo isso foi o que ele não fez se destacar na temporada, porque ele teve muita oportunidade de se juntar com as pessoas e fazer alguma coisa, mas recuava, porque o foco dele era ter um casal. Que bom que aos 45 do segundo tempo ele conseguiu esse mimo, né, com a Giovanna. Ele tá aí vivendo esse romance rápido com ela. Mas ele vai sair contra o favorito da temporada, não tem nem chance de ele ficar. Talvez se ele fosse contra outra pessoa, tipo contra a Giovanna, né, contra o Buda, tivesse dado essa configuração, ele tivesse ficando, né, semana, mas foi o que aconteceu, ele durou até muito, né, comparado ao tanto que ele já foi odiado, depois diminuiu um pouco, e que bom que camarotes estão ficando de fora, deveriam ficar de fora do top 10, mas estão de fora aí do top 7, mas top 6 e não vão estar na final. Mas o Bin Laden foi importante sim para a temporada, mas devia ter saído bem mais antes, porque atrapalhou mais que ajudou, principalmente Fernando e Pitel. Deu pra ver que camarote não funcionou nessa temporada, né? Não deu certo, eu acho que, e principalmente se você é um camarote grande, assim, um nome grande, como Vanessa Camargo e Rodriguinho, é tiro no pé ir para um programa desse, porque você vai se queimar mais e vai se dar bem. Então, eu acho que já chega, né, Boninho? Apesar que, como o ano que vem vai ser só de dupla, acho que não vai ter mais camarote, não. Imagino, tomara. Bom, antes da gente continuar, né, quero lembrar que estamos as principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outras, todas as quintas-feiras falando do BBB 24 e todas as segundas falando da quarta temporada do The Masked Singer Brasil. Então nos avaliem com 5 estrelas, onde puder avaliar, nos sigam, compartilhem com os amigos, comentem com a gente, continuem ouvindo o nosso podcast. Bom, como a gente não tem mais destaque da semana, vamos falar um pouco sobre os quartos, né? Pelo menos os quartos que marcaram. Mas antes disso, eu só queria, né, dar uma atenção a que esse ano a dinâmica foi diferente justamente por ter 3 quartos, né? Antes era sempre um grupo versus outro. Esse ano deu para ter uma dinâmica melhor, né? Vocês também acham? Deu pra ter uma dinâmica melhor e deu na mesma coisa no final das contas, né? No final deu no mesmo, mas pelo menos demorou para chegar no mesmo, né? Eu também acho. Assim, eu achei inevitável se criar grupos, mas eu acho que esse ano, com a dispersão dos quartos, assim, dificultou essa questão, mas até, por exemplo, tinha a questão do Davi tentando entrar nas fadas, a rejeição dele dentro do puxadinho. O próprio Gnomo não era bem um quarto unido, né? A Fernanda e a Pitel tinham uma união diferente das outras, assim, sabe? Então eu acho interessante, assim, como foi se armando. Eu acho que foi de uma forma muito mais natural que ano passado, sabe? A divisão. E custa 0 centavos fazer um sorteio toda semana para as pessoas dormirem no quarto, né? Daria uma dinâmica tão Isso ia legal. ser muito bom, né? Prova da comida, gente. Voltem com a prova da comida. A gente fala isso há 10 anos já aqui. Laura, uma das maiores entusiastas de prova da comida, por sinal. Laura sempre tá pedindo Nossa, eu prova da sempre comida. lembro do povo bêbado, ruim das ideias, acordando de ressaca, fudida. Nossa, a Diana no BBB 11 não conseguindo montar um quebra-cabeça de 3 peças na prova da comida, gente. É muito bom, sabe? É muito engraçado. Eles ruins da cabeça, tendo que fazer prova da comida. Todo mundo com aquela cara da derrota. Era muito bom, cara. Seria bom, né? Voltar. Falta. E essa coisa de escolher, né? Tudo. Porque a dinâmica de hoje acaba só solidificando os grupos que já existem, né? E qual outra vez que aconteceu do que a Fernanda fez ali, de chamar o puxadinho integrado dos grupos? É a primeira vez que eu vejo isso acontecendo nessa era de chamar, né, o próprio VIP.
Então, Isso é raro, assim. muito raro. Bom, vamos falar então do Quarto Fadas, né? Que a gente tem aí hoje em dia no jogo a Alane, a Bia, o Davi, Isabela e Matheus. Hoje em dia, na verdade, todo mundo é fada, né? Porque esse foi um quarto que está aberto ainda, mas esse era o grupo Fados, ainda teve aí a Denisiane, né? Por um momento a Leite, por um momento o Marcos, algumas pessoas transitaram ali. Até O a que vocês Giovana acham dormiu no lá? Fadas, né? É, Até já foi fada aí, ela e a Raquel. Gente, mas eu acho que o quarto Fadas é aquele quarto que deu sorte de ter as pessoas favoritas do público, né? Que foram se juntando, porque é uma coisa que acontece por osmose. Você tem um favorito, quem está do lado dele vira favorito também. Não favorito para vencer, mas vira, né? Tem torcida para derrubar os outros e você ficar. Mas eu acho que os Fadas tiveram desse pro povo, mas eu achei que teve uma pessoa que já interagiu com a gente, que é a Amanda, que é apenas Soares no Twitter, que ela falou que é que fica mais intrigada com o público ter escolhido lá do Fala, veio do Gnomo e os agregados, porque Gnomos é um povo que o povo poderia se identificar mais, mas ela acha que talvez o público mais jovem tenha se identificado com o lado mais infantil e lúdico das fadas. E eu realmente, depois que a gente tivesse presepada que os fadas fazem, é muito lúdico, põe lucidez nisso, põe, né? Põe coisa lúdica na cara da gente. Mas eu acho que as fadas é um quarto que, mas para mim, dos 3 quartos, né, que tá falando de 2, mas para mim o quarto fadas é um dos quartos mais hipócritas da história do Big Brother, né? sim. Porque é muito que é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, e apontando o dedo para o gnomo fazendo coisas iguais. Né? Ai, a gente se juntou porque a gente se gosta. Sim, gente, mas outras pessoas também podem ter se juntado porque se gostam, mesmo você detestando elas. Né? Pode ser pessoas que se Aham. gostavam também. Ai, a gente, porque viram, estão querendo ficar perto da gente porque a gente é favorito. Não, gente, às vezes as pessoas têm uma coisa chamada tato social, de querer conversar com as outras pessoas, porque você está numa casa fechada e só tem 10 pessoas, 15 pessoas para interagir. Né? Então, assim, o quarto fadas, para mim, o que define muito é a hipocrisia, mas, como a gente sempre faz aquela meia-culpa e faz aquela questão de dar créditos, parabéns para eles que conseguiram dar ao público o que o público queria, né? Que é passação, fingimento, hipocrisia, pregar que são acima do bem e do mal, dizer que não são perfeitos, que não existe, porque a melhor definição foi a da própria Pitel, já que tentar no episódio de luto dela e da Fernanda, quando ela fala que é um quarto que tem que se elogiar muito, né? Que ele fica, ai, você é maravilhoso, não, você que é maravilhoso, não, você é perfeito, não, suas colocações são maravilhosas. É um quarto que ensaia, que não vê que não é natural, porque eles ensaiam um sincerão com 4, 5 dias antes. É um quarto que diz, ai, quando for no sincerão, podendo muito bem bater na porta do Gnomos e dizer tudo na cara daquela pessoa ali, naquela hora, porque moram na mesma casa. Então, para mim, é uma muita hipocrisia junto, mas que deram sorte de entregar ao público o que o público quer e de, no final das contas, o favorito ingressar nesse quarto. Aí foi a cereja no topo do bolo do favoritismo, né? Mas eu acho que em outros tempos esse quarto seria massacrado, principalmente por pessoas que torcem hoje em dia. E, inclusive, influencers que estão só curtindo no hype, tipo a Lia Kay ontem, né, no MesaCast, falando que não seria, votou pra ele na Pitel porque a Pitel é gnomo. Gente, a Lia Kay. Não, e sem contar que eu amei esse momento do MesaCast, que eu só vi no Twitter, né? Que a Ana Clara deu uma rasteira neles e eles não perceberam, né? Os dois influencers. Eles falam que o Davi era um menino bom, que o Davi ele falava as coisas que ele falava porque ele não tinha, sei lá, Letramento. letramento, isso. Deixa eu esquecer a palavra. Mas que ele também sofreu muito na casa, tal, que ele sofreu racismo, etc. Aí, mas vocês estão votando para tirar a Pitel, né? Aquela pergunta foi a Não, pergunta muito dela bom de isso. dar a rasteira, né, neles e eles Ana Clara, né, mantiveram a gente? coisa de a gente é fada, a gente quer eliminar os gnomos. E para mim, eu particularmente não consigo entender alguém torcer para Alane e Bia. Alguém achar que o lado de Alane e Bia é um lado que tem que ser torcido por. Eu entendo alguém torcer para o Davi. Entendo alguém torcer para a Isabelle, mas por Matheus, inclusive. A gente já teve ali esses participantes. Mas a Lani B é uma coisa que é insuportável. Qualquer coisa que elas fazem me dá nervoso, muito chato. E eu não consigo entender as pessoas torcendo por elas como se elas Poucas estivessem certas. vezes vi propagandas pessoas mais canastronas que as duas no coisa. Pois é, É o exato. cozil do cozil, gente. A Alane chorando. Para mim, um dos momentos mais ridículos foi essa semana, aquele negócio delas falando que iam fazer uma festa, né, delas. Que aí elas viram, a Pitel tá chorando, daqui a pouco a gente fala com ela. No mesmo momento, a Bia começou a chorar na sala. A chorar, entre aspas, né? A fingir que estava chorando, por quê? Para a câmera ir para ela e sair da Pitel, né? Para ela aparecer na edição, e não a Pitel chorando. Então, assim, ridículas, ridículas, ridículas. Não gosto dessas duas.
Entendo as pessoas torcerem para o Davi, para Isabelle e Matheus, apesar de achar uma planta os dois. Mas as duas, para mim, é insuportável. E aquele papinho de, ai, porque Deus é justo com a gente, Deus gosta da gente, eles não têm Deus. Isso eu acho baixo nível, porque se eu estivesse naquela casa, eu ia começar a cantar um ponto de Exu, assim, sabe? Só para irritar essa gente. Porque eu fico irritado com essas coisas. A Giovana fica irritada com essas coisas, mas ela não fala tanto. Devia, sabe? Ai, me Eu irrita. também, eu também me irrito com esse lado delas, acho muito absurdo. Eu estou contigo sobre elas, mas eu quero falar outra coisa sobre o quarto que eu acho que faltou, assim. Eu acho que o quarto, como o Luiz falou, ele só virou também o que virou por causa do agregamento do Davi, né? Mas eu acho interessante pensar que, ironicamente, se não fosse a Denisiane saindo para Fernanda, que eles odiaram depois, como seria essa situação do quarto com o Davi? Como seria o jogo do Davi ali dentro, né? Eu acho muito interessante a gente pensar nisso, porque eu acho que seria outra coisa. Eu não sei se seria outra coisa, porque quando o Davi voltasse do paredão, elas iam acabar indo para eles. Eu não sei se mas a Denisiane ia abrir o local dela de líder do grupinho. Talvez não, mas então, aí como seria essa relação? Os gnomos não iam pegar ele também. Então, não ia, mas então como seria essa relação? Eu acho que poderia ter coisas diferentes assim no jogo. Não em quem seria favorito, mas eu acho que porque tinha essa resistência, então fico curiosa de saber até como seria essa situação com a Denisiane lá, né? Essa é pra mim. O quarto fada é o quarto, como vocês falaram, das repetições e da hipocrisia, assim, né? Tudo fala da alegria que incomoda. Realmente, me incomoda pra caralho. Sim, incomoda muito. Bom, e o quarto gnomo, gente? O que vocês fazem de resumo do quarto gnomo? O Gnomo já começou errado com o Rodriguinho nele. Aí já começou com saldo negativo, né? Porque assim, já começou com o Rodriguinho lá. E é aquela coisa. O Fada deu sorte de ter as pessoas mais populares que estavam fazendo o jogo do público. O Gnomo deu azar que ninguém queria fazer o jogo do público. Que ninguém queria jogar pro público. Queriam jogar entre eles e não era um quarto, como o Teu até falou agora há pouco, não era um quarto que era 100% unido, né? Tinham suas rinhas, tinham seus estranhamentos. Eu acho que a formação do Gnomo 2.0, que veio os agregados puxadinho, foi um pouco mais agradável, no sentido que eram um pouco mais fiéis. Depois racharam, mas depois continuaram mais juntos, eu acho que no começo. Mas é um quarto também que teve uma questão de que não estava do lado do favorito, ou seja, todos os defeitos do Gnomos foram ainda mais amplificados, né? E é um lado que também não foi querido pela edição. Então, já tinha um lado traçado, um lado tomado. Como eu falei, tinha a Pitel, que era extremamente realista, que foi o erro também dela. Tinha a Fernanda, que também pouco se importava do que estava falando, soltava o que estava lá, né? Depois os fãs aqui fora, o povo aqui fora reverberava, ficava uma confusão, que era hater apontando isso, os fãs defendendo aquilo. Era com a questão que usaram muito, perderam muito tempo de usar algumas pessoas do Gnomo para enaltecer o Gnomo, mas tipo, usavam mais a Pitel para ser uma escada para melhorar a imagem do Rodriguinho, sabe? Nunca trabalharam o Gnomo como um todo, além dos VTs que começaram a ter separados. Mas, como falo de teoria de conspiração, só teve VT do Gnomo porque tinha VT de fada para vir, né? Para não ficar tão descarado. Então, eu acho que o quarto pecou nisso, né? Que não tinham pessoas querendo fazer o jogo do público. Eu não culpo, mas pro BBB você tem que estar disposto a fazer o jogo do público, porque quem define o vencedor não é quem tá lá dentro, é quem tá aqui fora. E isso, como falei, é ponto positivo das fadas. E os gnomos faltou só isso, pensar mais no jogo pra fora, no que pode ser feito, no que tipo de embate pode ser traçado, que tipo de rota pode ser seguida, né? Então fazer alguma coisa. Mas ou dar outros panos pra manga e tudo, mas tinham pessoas interessantes nos dois quartos, tinham pessoas erradas nos dois quartos, mas os gnomos, infelizmente, calharam de seu lado, que estava contra favorito, contra pessoas que já tinham sido compradas, e quarto que não queria jogar muito bem o jogo externo. Então, para mim, Gnomo foi um quarto que marcou como fada, mas infelizmente faltou ter esse tato do Big Brother em si. Sabe o que eu acho que foi um problema do Gnomo também? A roupa de cama era bem feia. Eu acho que isso influenciou. Assim. E eu acho que isso influencia, tá? Eu acho que um quarto, é isso que eu ia falar. Quarto escuro e um quarto claro, escuro. O público tende a ficar do lado do quarto claro. E vindo da gente, né, que sabia que a apresentação de X Factor com palco claro é uma coisa, e palco escuro, gente, eliminação. Isso é coisa né? que pega, de anos de trabalho, né? A gente não começou agora.
Ele já conversando lá dentro já criava uma coisa mais negativa. Exato. Sinceramente, ainda bem que eu tô aqui com vocês, porque aí vocês sabem que eu tô falando isso, vocês não acham que é loucura da minha cabeça. Outra Isso é pessoa que eu verdade. falo isso vai achar que é loucura da minha cabeça. É Mas vocês semiótica, né? entendem. Vocês entendem. Era uma cor meio lamacenta. Uhum. Eu acho que isso pesava. Toda vez que o quarto não passa uma imagem de alegria, né? Eu acho que assim, a questão do gnomo, igual o Rich falou, que é uma pessoa que falou sobre o lado infantil, se bem que Davi, né? Ele tentou muito com aquela vozinha lá, mas pelo amor de Deus, a pessoa menos jovem que eu já vi na minha vida, mas isso também deve ser reflexo da vida que ele viveu, né? Mas eu acho que o gnomo trouxe muita gente mais mal-humorada, mais rabugenta, mais a nossa querida manca, rançuda de tudo. Gente como a gente, né, Laura? Vou Gente falar. como a gente. Eu seria assim, provavelmente, então não falo Com nada. certeza. Ela, aquele dia que tava se arrumando e ficou zoando do coisa da voz, puta que pariu, eu total, me vi ali. Nossa senhora. Então, assim, eu acho que é outra história, assim, é gente que realmente está mal-humorada mesmo e, tipo, não faz questão de esconder isso. E eu acho que isso tem seu mérito também. Tem gente que gosta de ver esse tipo de coisa. Eu gosto de ver gente que está meio mal-humorada com a vida, entendeu? Porque eu sou assim também. Eu acho mais normal, assim, pra mim, né? Mas eu acho que isso prejudica, porque tem gente que acha isso. A palavra esse ano foi amargura, né? Tudo, ai, amargo. Cara, é crime ser amargo? Eu não entendi o problema. O crime pode me prender, né? É porque eu acho que as pessoas consideram a pessoa ser amarga como uma coisa hiper negativa, tipo, não olha a vida de uma forma positiva. Só que eu não vejo dessa forma. Pra mim, tipo, você ser amargo com situações é só você ser desgostoso de coisas, sabe? Não acho que seja. Não quer dizer que você é assim em todos os momentos, entendeu? Mas é normal você ter amargor em certas coisas, ainda mais depois de certa idade. Seria anormal para a maioria de pessoas de 20 anos de idade, realmente. Mas para depois de 30, é o normal da vida, né? Eu acho assim, não entendo porque as pessoas acham tão ruim. É como a gente é. Ninguém é o tempo todo feliz, que a felicidade que incomoda, igual a da Bia, né? As pessoas têm seus altos e baixos. E a amargor faz parte disso, não é uma coisa negativa. Faltou eles chegarem no Sincerão falando, eles têm inveja do meu amargor, meu amargor incomoda. Né? Faltou levar Fiz a coach agora, né? o outro lado da moeda. Faltou eles darem o outro lado da moeda. Esse papo meu foi muito terapeutizado, de quem faz terapia, que fala assim. É o Mas caso, né? eu concordo também. Eu acho que o Gnomo foi a junção, acabou, né, se tornando uma junção aí de excluídos, né, no final das contas. Começou como um quarto cheio de vilões ali, com o Nizam, com o Rodrigo. Acabou ele se transformando, né, e trouxe ali muita alegria pra gente, né, de entretenimento. Mas, para mim, um dos melhores jogados ali foi o Gnomadinho, né, a fusão dos gnomos com puxadinho, o Michel, Raquel e Giovanna entrando ali, né, naquele círculo ali, e eu acredito que eles realmente eram ah, são os que a Fernanda Pitel mais gostam ali, né, da galera que se juntou aos gnomos. Eu gostava muito deles, assim, então gosto do quarto gnomo em geral. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho para nos entreter, né? Não vão ganhar, não vão ganhar. Ainda torço para chegar ali no F6 e a Giovanna começar a ganhar todas as provas para ir para a final. Torço. Vai acontecer? Duvido que o Boninho ainda vai jogar um líder sem imunidade aí. Né? Tudo para Não, mas fada para a final. a gente sabe que vai ser final de fadas, né? Que vai acontecer. Mas a minha alegria dessa temporada, dessa reta final, seria isso acontecer. Quando chegarem no top 6, o último gnomo, porque curiosamente as fadas não sabem votar, né? Botaram no paredão o pior gnomo em prova, que é o Bin. Porque a Giovanna ganhou 3 lideranças, 2 seguidas, e o Buda tá na 4ª liderança, é a pessoa que mais ganhou provas na história do Big Brother. Já ganhou 7 provas do Big Brother, né? Que é 3 anos, 4 vidas. Tem Então, isso assim, tudo. também. Eu até Né? tinha Então, assim, anotado isso, Rit, que né? o Gnomo ganhou 13 líderes e os fadas ganharam 4 líderes só. E ainda assim, os gnomos foram dizimados, porque
a produção fez escolhas que não deu para eles jogarem. Mas é isso, né, gente? Mais algum comentário sobre essa semana que vocês querem fazer? Só dizer que vai ter paredão toda terça, toda quinta, todo domingo e toda terça, agora até o final. A gente vai estar semana que vem comentando mais umas 3, 4 eliminações no Big Brother. Vai ter prova do líder amanhã, formação na sexta, eliminação no domingo, né? Amanhã, gente, porque a gente grava na quarta. Então, hoje, quando vocês estão ouvindo, vai ter A prova do gente vai líder. ter 2 eliminações aí para comentar na próxima semana, que a gente já comentou do Bin Laden hoje. E depois já é o podcast da final. Né? Potencialmente ele pode estar comentando a eliminação de Giovanni e de Buda, né? Não vai adiantar muita coisa, então, né? Tá aí. Meu comentário no momento é que minha amiga, Lucy, reclamou que eu não mandei um beijo para as amigas da Laura no último episódio. Então eu tô aqui Beijo para me pras amigas da redimir Laura. disso. Um beijo, minhas Beijos pra amigas. amiga da Laura, E vezes também, 10. especialmente, um beijo para minha amiga Evelyn, que acabou de ter um filho e é um novo ouvinte do podcast. Quer dizer, agora que ela é mãe, ela sempre ouve, mas agora que ela é mãe, que nasceu, eu não sei se ela tá com esse tempo todo, né? Porque... Mas, se estiver ouvindo, um beijo pro Matheus, que é o filho dela. Tem o Matheus, o mais novo alfabetizado em reality show, né? Mas o Matheus, sabe o que ela pode fazer? Ela dar play pra esse podcast pra ele já crescer sabendo de reality show com a gente. Então, mas ele escutou durante a gravidez inteira, né? Aí, ó. Então, Já nasceu sabendo ele de já reality. tá... Ou já seja, tá, Matheus, vencedor do BBB daqui a 18 anos. Quando tiver 18 anos entrando no Big Brother, ele vai estar lá ganhando Big Brother. BBB 32. Não, 32 né? Até pouco. 42 BBB. Parabéns, Matheus, pela vitória. Já tá aqui, vocês ouviram primeiro aqui no podcast. Por isso. Matheus, parabéns. Parabéns, Matheus, pela vitória. E é isso, né, gente? Obrigado a todos que nos ouviram até agora. Nos sigam nas nossas redes sociais, está tudo aqui na descrição. Comentem aí com a gente. Até uma próxima e tchau. Tchau.